Eu estava prestes a passar a minha empresa para o nome do meu filho. Minha nora me serviu um café com um sorriso no rosto. A governanta esbarrou em mim acidentalmente e sussurrou: "Não beba. Confie em mim." Eu troquei as xícaras com minha nora discretamente. 5 minutos depois. "Estou feliz que vocês estejam aqui. Acompanhem minha história até o fim e escrevam nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo, para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Eleonora Vasconcelos e, aos 64 anos, achava que já tinha visto todo tipo de traição que a vida poderia oferecer. Eu estava enganada. O pior ainda estava por vir, disfarçado de reunião familiar numa manhã de terça-feira de outubro, servido com um sorriso e uma xícara de café que deveria ter sido a última. Eu dirigia as indústrias Vasconcelos há 15 anos, desde que meu marido, Carlos Frederico, morreu de infarto. Não foi fácil seguir os passos dele, mas consegui transformar nossa pequena fábrica em uma empresa avaliada em mais de 60 milhões de reais. Nada mal para uma viúva que tinha passado grande parte do casamento organizando eventos beneficentes e jantares sociais. Cristiano, meu filho de 39 anos, trabalhava na empresa há 5 anos. Não vou mentir dizendo que ele era excepcional, mas era da família e eu acreditava que isso significava alguma coisa. A esposa dele, Beatriz, tinha se juntado a nós 2 anos antes como diretora de marketing. Ela era eficiente, encantadora quando precisava ser e tinha um jeito de fazer qualquer um se sentir o seu melhor amigo, inclusive eu. Naquela terça-feira de manhã, Cristiano ligou e perguntou se poderíamos fazer uma reunião de família lá em casa. "Mãe, precisamos discutir algumas mudanças importantes sobre o futuro da empresa", disse ele com aquele tom que sempre usava quando achava que estava parecendo particularmente sério e responsável. A Beatriz e eu estivemos refletindo sobre a sucessão e queremos garantir que estamos todos na mesma página. Naturalmente, eu aceitei. Na minha idade, fazia sentido pensar em quem assumiria o comando quando eu decidisse me aposentar. Presumi que falaríamos de prazos, da disponibilidade dele para assumir mais responsabilidades, talvez de alguns programas de treinamento. Eu fui ingênua. O encontro estava marcado para as 10 da manhã na minha casa, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Eu vivia ali há mais de 30 anos e ainda parecia que o Carlos Frederico poderia entrar pela porta da frente a qualquer momento. A sala de estar onde iríamos nos reunir tinha sido o lugar favorito dele, com seus painéis de madeira escura, a lareira de pedra e a parede cheia de fotos de família que documentavam tempos mais felizes. Acordei cedo naquela manhã, como sempre fazia, e segui minha rotina habitual. Primeiro, o café. Sempre o café. Bebia a mesma mistura há décadas, uma torra colombiana forte que o Carlos Frederico tinha me ensinado a apreciar durante nossa lua de mel. Rosana, nossa governanta, estava conosco há 20 anos e sabia exatamente como eu gostava do preparo. Rosana tinha pouco mais de 50 anos. Era calma e eficiente, com os cabelos grisalhos sempre presos num coque arrumado na nuca. Ela tinha começado a trabalhar para nós quando o Cristiano ainda estudava e tinha assistido ao crescimento dele, de um jovem um pouco imprudente para aquilo que eu esperava ser um adulto maduro. No entanto, ultimamente eu tinha notado que ela parecia nervosa na presença dele e da Beatriz, e sempre encontrava desculpas para sair da sala quando eles nos visitavam. Enquanto esperava-se a chegada do Cristiano e da Beatriz, sentei na sala para olhar alguns relatórios trimestrais. A empresa ia bem, na verdade, muito bem. Tínhamos fechado 3 grandes pedidos nos últimos 6 meses e nossas margens de lucro estavam altas como não víamos há anos. Eu estava orgulhosa do que tínhamos construído, do que o Carlos Frederico e eu tínhamos começado juntos e que eu pude manter e expandir após a morte dele. Cristiano chegou pontualmente às 10, vestido com um dos seus ternos caros que eu suspeitava custarem mais do que a Rosana ganhava em um mês. Ele sempre foi muito atento à aparência e tinha herdado a estatura imponente e os cabelos escuros do pai, embora sem o calor no olhar que o Carlos Frederico tinha. "Bom dia, mãe", disse ele, beijando minha bochecha daquele jeito superficial que tinha substituído o verdadeiro afeto da infância. "A Beatriz deve chegar a qualquer momento. Ela parou para pegar aqueles doces que você gosta tanto naquela confeitaria famosa. Foi atencioso da parte dela", respondi, embora me perguntasse por que ela achava necessário trazer comida para uma reunião de negócios. Não tínhamos programado um encontro social.
Beatriz chegou 15 minutos depois, perfeita como sempre num blazer creme e uma saia azul marinho, os cabelos loiros penteados em ondas perfeitas. Ela trazia uma pequena caixa branca amarrada com uma fita e uma garrafa térmica com 3 xícaras. Eleonora, querida, disse ela, apoiando as coisas na mesa de centro e me dando um abraço que pareceu um pouco apertado demais e durou um pouco tempo demais. Trouxe café fresco daquela cafeteria nova na Oscar Freire. Sei o quanto você gosta de provar novas misturas. Achei estranho ela trazer café de fora, mesmo sabendo que a Rosana já tinha preparado minha garrafa habitual. Mas sorri e agradeci. Beatriz sempre foi atenta de um jeito que, embora parecesse carinhoso, me deixava de alguma forma desconfortável, como se eu estivesse sendo gerenciada em vez de cuidada. É maravilhoso, disse eu, pegando a xícara que ela me estendia. O café estava na minha xícara de porcelana azul favorita, uma herança da minha mãe. Beatriz sabia que eu a preferia às xícaras comuns. Você é sempre tão atenciosa. Cristiano se jogou na poltrona à minha frente, enquanto Beatriz sentou no sofá mais próximo da minha poltrona. Ela tinha se posicionado de forma a poder ver tanto o Cristiano quanto a mim, e notei como os olhos dela vagavam entre nós, como se estivesse monitorando nossas reações a alguma coisa. Tomei um gole do café que a Beatriz tinha trazido. Tinha um gosto diferente da minha mistura habitual, levemente amargo, com um retrogosto que eu não conseguia identificar totalmente. Você disse que queria discutir o planejamento da sucessão? Cristiano se inclinou para a frente, cruzando as mãos. Sim, mãe. A Beatriz e eu conversamos e achamos que chegou a hora de você começar a se retirar das atividades diárias. Você trabalhou tanto por tanto tempo e merece aproveitar a aposentadoria. O jeito que ele falou fazia parecer que eu já estava velha demais para ser eficiente, o que me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Agradeço a preocupação, mas me sinto perfeitamente capaz de guiar a empresa. Os números sugerem que estou fazendo a coisa certa, afinal. Claro que está, interveio Beatriz docemente, com sua voz calma e tranquilizadora. Você construiu algo incrível, mas o Cristiano e eu queremos garantir que esse legado seja protegido e continuado. Desenvolvemos algumas ideias para uma expansão, novos mercados que poderíamos explorar. Enquanto ela falava, notei a Rosana ao fundo tirando pó de móveis que não tinham pó e endireitando quadros que já estavam retos. Ela parecia inquieta, mais agitada do que o normal. Nossos olhares se encontraram brevemente e vi na expressão dela algo que parecia quase medo. Que tipo de expansão? Perguntei, tomando outro gole de café. O gosto amargo ficou mais pronunciado e me perguntei se eles tinham escolhido uma torra particularmente forte. Cristiano começou a delinear os planos deles, falando rápido e com entusiasmo sobre mercados internacionais e parcerias de produção. Enquanto ele falava, senti um calor estranho se espalhar pelo meu peito e minha cabeça começou a ficar leve. Atribuí isso à força do café e tentei me concentrar no que ele estava dizendo. Beatriz me observava atentamente, e quando nossos olhares se encontraram, ela sorriu com aquele sorriso perfeito que sempre usava. Mas havia algo por trás, algo que eu nunca tinha notado antes. Não era calor ou afeto, era expectativa. O ponto é esse, mãe, continuou Cristiano. Precisaríamos da sua assinatura hoje em alguns documentos para iniciar o processo. Formulários de transferência, acordos societários atualizados, coisas desse tipo. Ele colocou a mão na pasta de couro e tirou uma pilha grossa de documentos. Sei que parece muito, mas nossos advogados verificaram tudo. É realmente apenas uma formalidade para iniciar a transição. Estendi a mão para os papéis, mas meu braço parecia estranhamente pesado. O calor no meu peito continuava a se espalhar e eu me sentia tonta. Acho que preciso olhar tudo isso com mais atenção antes de assinar qualquer coisa, disse eu, e minha voz soou distante aos meus próprios ouvidos. Naturalmente, disse Beatriz rapidamente, levantando-se. Mas talvez você devesse terminar seu café primeiro. Você parece um pouco pálida. Nesse momento, Rosana apareceu ao lado da minha poltrona, trazendo uma bandeja com talheres limpos, que obviamente não eram necessários naquele momento. Enquanto se abaixava para apoiar a bandeja na mesa de centro, ela tropeçou e esbarrou no meu braço. Por causa do movimento, minha xícara de café virou e o líquido restante derramou no meu colo e no chão. « Oh não, dona Eleonora, me desculpe tanto! » exclamou Rosana.
A voz dela soava mais emotiva do que um simples acidente justificaria. Enquanto se ajoelhava para limpar a sujeira, ela olhou direto nos meus olhos e sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir. Não beba mais nada. Apenas confie em mim. A urgência na voz dela me causou um calafrio na espinha que não tinha nada a ver com o café derramado. Em 20 anos, Rosana nunca tinha sido nada além de calma e profissional. O medo nos olhos dela era real e fez meu sangue gelar. Rosana, como você pôde ser tão desastrada? Repreendeu Beatriz. Seu controle perfeito desmoronou por um momento. Aquele era um conjunto completo. Você sabe o quanto a dona Eleonora gosta dessas xícaras. Está tudo bem, eu disse. Meus pensamentos corriam, apesar da estranha inércia que estava tomando conta do meu corpo. O aviso da Rosana tinha despertado cada instinto que eu aprendi em décadas de vida profissional lidando com pessoas que nem sempre queriam o meu bem. Acidentes acontecem. Beatriz se moveu imediatamente para servir café da xícara dela na minha. Aqui, deixe-me dividir o meu com você. Você não bebeu quase nada e sabe como fica se não tomar seu café da manhã. Mas enquanto ela levantava a xícara para servir, Rosana tropeçou de novo. Dessa vez, ela esbarrou diretamente no braço da Beatriz. O café da Beatriz espirrou para todo lado, encharcando os documentos legais que o Cristiano tinha espalhado na mesa. «Rosana!» gritou Cristiano, pulando de pé. «Que diabos está acontecendo com você hoje?» «Sinto muito, seu Cristiano», gaguejou Rosana, mas quando ela me olhou, notei outra coisa no olhar dela. Alívio. Na confusão, enquanto ela limpava o segundo desastre, notei que a Beatriz tinha ficado muito quieta. Ela encarava as manchas de café nos documentos com uma expressão que eu não conseguia interpretar totalmente. Quando levantou o olhar e viu que eu a estava observando, forçou outro sorriso. «Bom, isso é uma bela bagunça», disse ela com uma risada que soou forçada. Talvez devêssemos adiar essa reunião até termos novas cópias dos documentos. Na verdade, disse eu, e minha mente ficou mais clara apesar do meu desconforto físico. Eu gostaria de olhar esses documentos agora. Com manchas de café ou não. Enquanto eu estendia a mão para os papéis, observei Beatriz atentamente. Havia algo na reação dela, uma tensão que não estava lá antes dos acidentes da Rosana. Ela parecia quase decepcionada por não termos adiado o compromisso. «Claro», disse Cristiano, mas eu podia sentir a hesitação na voz dele, embora agora estejam um pouco difíceis de ler. Enquanto eu começava a passar os olhos pelos documentos, com a vista levemente embaçada por seja lá o que estivesse me fazendo sentir tão estranha, notei que a Rosana ainda estava na sala. Ela fingia arrumar objetos na estante, mas obviamente ouvia cada palavra. Então Beatriz estendeu a mão para a garrafa térmica para encher a própria xícara, e algo extraordinário aconteceu. A mão dela tremia tanto que ela mal conseguia mantê-la firme. Aquela era uma mulher que nunca mostrava nem o menor sinal de nervosismo, que gerenciava negociações de alto risco sem suar. «Beatriz, você está se sentindo bem?» Perguntei sinceramente preocupada, apesar da minha crescente suspeita. «Ah, estou bem», disse ela rapidamente e largou a garrafa sem ter servido o café. Só um pouco cansada, mas enquanto eu a observava, notei que o rosto dela estava ficando avermelhado e ela parecia ter dificuldade para focar o olhar. Ela se sentou pesadamente no sofá, com uma mão pressionada na testa. «Acho que preciso me deitar um momento», disse. A voz dela soava fraca e distante. Cristiano correu imediatamente para o lado dela, cheio de preocupação e atenção. «Querida, o que foi? Devo chamar um médico?» Beatriz tentou se levantar, mas as pernas não a sustentaram. Ela caiu de volta no sofá. A pele dela estava pálida agora e úmida de suor. «Me sinto tão estranha», sussurrou, como se tudo estivesse girando. Naquele momento, Rosana se aproximou e vi algo nos olhos dela que me disse que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. «Dona Beatriz», disse ela, a voz agora firme. «Quando foi a última vez que a senhora comeu hoje?» «Tomei café da manhã», respondeu Beatriz, mas as palavras dela estavam levemente arrastadas. «Estou tão tonta». De repente, o corpo dela se enrijeceu e então ela começou a ter convulsões. Não foi dramático ou teatral como se vê nos filmes. Foi aterrorizante e real. O corpo dela se contorcia de modo incontrolável enquanto o Cristiano a segurava e gritava o nome dela. «Chame o SAMU»,
consegui dizer, mesmo que minha própria voz soasse estranha nos meus ouvidos. Enquanto Cristiano pedia freneticamente uma ambulância, olhei para a Rosana, que estava perfeitamente parada e observava a cena com uma expressão de sombria satisfação, em vez de choque. E naquele momento, enquanto as sirenes começavam a uivar ao longe e o corpo da Beatriz continuava sendo sacudido por seja lá o que estivesse correndo no sistema dela, eu me dei conta de que o café que eu tinha bebido, o café que a Rosana tinha intencionalmente derrubado, era destinado a mim. A mulher que estava tendo convulsões no meu sofá tinha acabado de ser envenenada pela sua própria arma. A viagem de ambulância até o hospital pareceu durar uma eternidade, embora provavelmente não tenham sido mais de 15 minutos. Eu sentei ao lado do Cristiano, na parte de trás, e observei os paramédicos trabalharem na Beatriz enquanto ela perdia a consciência repetidamente. O rosto dela tinha a cor de cinzas e, apesar da máscara de oxigênio que cobria metade do rosto, a respiração permanecia superficial e difícil. Cristiano segurava na mão dela e repetia continuamente: "Vai ficar tudo bem, amor. Vai ficar tudo bem." Mas notei algo que me fez arrepiar mais do que as condições da Beatriz. Faltava pânico real na voz dele. Soava preocupada, sim, mas soava mais como um ator recitando suas falas do que como um marido vendo sua esposa lutar pela vida. Eu pensava continuamente no aviso da Rosana e no jeito intencional como ela tinha derrubado o café. Anos de convivência, e a Rosana nunca tinha sido desastrada. Nunca. Ela tirava pó de antiguidades inestimáveis, manuseava porcelanas finas e se movia pela nossa casa com a precisão de alguém que entendia o valor de tudo o que tocava. No hospital, Beatriz foi levada imediatamente para o pronto-socorro, enquanto Cristiano e eu fomos direcionados para uma sala de espera que cheirava a desinfetante e medo. As luzes fluorescentes eram fortes demais e projetavam sombras duras que faziam o rosto do Cristiano parecer magro e estranho. "Eu deveria ligar para os pais dela", disse Cristiano, andando de um lado para o outro na pequena sala. "Eles vão querer saber o que aconteceu." "O que você vai dizer a eles?" perguntei, observando atentamente a reação dele. Ele parou e me olhou. A verdade, que ela desmaiou em casa e não sabemos por quê. Mas não era toda a verdade, era? Toda a verdade era que a Beatriz tinha desmaiado depois de beber o café, que na verdade era destinado a mim. Café que a Rosana tinha intencionalmente me impedido de terminar. Toda a verdade era que a esposa do meu filho estava talvez morrendo por causa de um veneno que foi pensado para mim. Cerca de 1 hora depois, apareceu uma médica, uma mulher de aparência cansada na casa dos 40 anos, com olhos gentis e uma expressão séria. "Vocês são os parentes de Beatriz Vasconcelos?" "Eu sou o marido", disse logo o Cristiano. "Esta é minha mãe. Como ela está?" "Ela está estável, mas estamos realizando exames de sangue aprofundados. Os sintomas dela indicam a ingestão de uma toxina. Vocês conseguem pensar em algo em comum que ela possa ter ingerido hoje? Algum remédio? Suplemento? Produto de limpeza?" Cristiano balançou a cabeça rapidamente. "Nada fora do comum. Nós só tomamos café e discutimos negócios quando, de repente, ela sentiu tontura e desmaiou." A médica tomou notas. "E o café? De onde veio?" "A Beatriz trouxe de uma cafeteria nova na Oscar Freire", respondeu Cristiano. "Mas minha mãe e eu bebemos o mesmo café e estamos bem." Só que isso não era verdade. Eu tinha bebido mal e mal um gole antes que a Rosana o derrubasse. E aquele pouco que consumi tinha me deixado tonta e desorientada. O efeito tinha passado durante a viagem na ambulância, deixando uma mente clara e a certeza crescente de que alguém tinha tentado me matar. "Precisamos examinar todos os restos do café ou da comida do encontro de vocês", continuou a médica. "A polícia vai querer investigar se trata de um envenenamento intencional." Vi o maxilar do Cristiano se contrair quase imperceptivelmente. Naturalmente, o que for preciso. Depois que a médica saiu, Cristiano pegou o telefone imediatamente. "Preciso ligar para a Rosana e mandar ela limpar a bagunça desta manhã antes que a polícia chegue." "Na verdade", disse eu calmamente, "acho que devíamos deixar tudo exatamente como está." Ele me olhou bruscamente. "Por que faríamos isso?" "Porque se alguém tentou envenenar a Beatriz, as provas podem ajudar a descobrir quem foi." Cristiano me encarou por um longo tempo e vi algo passar pelo rosto dele. "Cálculo. Você acha que alguém a envenenou intencionalmente? Acho que não devemos fazer suposições até sabermos mais."
Mas eu já tinha feito a minha suposição e ela se tornava mais sólida a cada minuto que passava. Alguém tinha tentado me envenenar e a Beatriz bebeu no meu lugar. A questão era se o Cristiano era parte do plano ou se era inocente como fingia. Quando pedi licença para ir ao banheiro, saí para fora e liguei para Rosana. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Dona Eleonora, como está a Dona Beatriz? Ela está viva, Rosana, mas não graças ao café que ela trouxe esta manhã. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Rosana falou. A voz dela mal passava de um sussurro. A senhora precisa saber de uma coisa, Dona Eleonora. Coisas que eu vi, coisas das quais eu deveria ter falado antes. Que tipo de coisas? Podemos nos encontrar em um lugar privado? Não em casa. O seu Cristiano disse que me demitiria pela minha falta de jeito hoje e não acho seguro para nenhuma de nós duas conversar onde ele possa nos ouvir. Meu coração batia forte agora. Onde? Tem um lugarzinho, chama-se Café Paulista, a umas 6 quadras do hospital. Posso estar lá em 20 minutos. Rosana, você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Estou dizendo que a Dona Beatriz coloca algo no café da manhã da senhora há semanas e, no fim, não pude mais ficar só olhando. Estou dizendo que mantive um registro de tudo e que a senhora está em perigo maior do que imagina. A linha caiu, me deixando numa calçada movimentada, enquanto meu mundo inteiro saía do eixo. Há semanas, Beatriz estava me envenenando lentamente, com cautela e método, e hoje deveria ser a dose final. Voltei para o hospital como que entorpecida. Meus pensamentos corriam diante das implicações que eu não queria nem considerar. Quando cheguei à sala de espera, Cristiano estava no telefone, falando em tom baixo e urgente. Não, deu tudo errado, dizia ele. Agora ela está no hospital e a polícia vai investigar. Ele me viu chegando e encerrou a chamada rapidamente. Era do trabalho, disse de forma suave. Tive que cancelar meus compromissos da tarde, mas eu tinha ouvido o suficiente para saber que a pessoa com quem ele falava não era ninguém do escritório. Cristiano tinha previsto que algo daria errado. Ele estava preparado para a intervenção da polícia. Cristiano, disse eu, sentando ao lado dele, quero que você seja completamente honesto comigo. Ele se virou para mim e, por um momento, a máscara dele escorregou. Vi medo nos olhos dele, mas também outra coisa, ressentimento. O que você quer saber, mãe? Há quanto tempo você planeja assumir o controle da empresa? O que quero dizer é, há quanto tempo você espera que eu morra para poder herdar tudo? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós como uma presença física. O rosto do Cristiano atravessou diversas expressões em sucessão. Choque, mágoa, raiva e, finalmente, algo que parecia quase alívio. Eu nunca desejaria que nada acontecesse com você, mãe, você sabe disso. Mas ele tinha respondido rápido demais, e a voz dele tinha a mesma qualidade artificial que eu tinha notado na ambulância. Era a voz de alguém que tinha ensaiado essa conversa. Vou tomar um pouco de ar fresco, disse eu e me levantei. Me liga se houver novidades sobre a Beatriz? Com certeza. Enquanto eu me afastava, ouvi ele fazer outra ligação. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era urgente, quase pânico. 20 minutos depois, eu estava sentada em frente a Rosana num pequeno café mal iluminado que cheirava a canela e café velho. Rosana parecia mais velha do que realmente era. O rosto dela estava marcado pela preocupação e por algo que parecia culpa. Eu devia ter te contado antes, disse ela sem rodeios. Mas no começo eu não tinha certeza e depois tive medo de que a senhora não acreditasse em mim. Me conte agora. Rosana tirou um pequeno caderno da bolsa e o colocou na mesa entre nós. Comecei a lá anotar as coisas há uns 3 meses, quando notei pela primeira vez que a Dona Beatriz fazia algo estranho. Ela abriu o caderno, revelando páginas cheias de uma escrita organizada, datas, horários e observações detalhadas. Toda manhã a senhora toma seu café na sala enquanto lê o jornal, continuou Rosana. Há 20 anos eu preparo esse café do mesmo jeito, na mesma xícara, e levo na mesma bandeja. Mas, 3 meses atrás, a Dona Beatriz começou a chegar cedo nas manhãs em que a senhora tinha reuniões de trabalho. Lembrei daquelas visitas matinais. Beatriz chegava antes das 9, alegando querer ajudar com os preparativos para o encontro programado. Muitas vezes ela cuidava de servir o café e insistia que eu tinha bastante coisa para fazer.
No começo, achei que ela só estava sendo prestativa, continuou Rosana, folheando as páginas. Mas depois, notei que nessas manhãs a senhora se sentia mal. Tontura, náusea, fraqueza. A senhora dizia que era só o estresse do trabalho, mas acontecia sempre e só quando a dona Beatriz tinha preparado o seu café. Ela me mostrou uma página cheia de datas e sintomas. 3 meses de observação atenta, registrados na caligrafia precisa da Rosana. Então comecei a observá-la mais de perto. Uma manhã, umas 6 semanas atrás, fingi estar ocupada na despensa, mas conseguia ver a cozinha através da janelinha do passapratos. A dona Beatriz tinha um frasquinho com um líquido transparente e pingou várias gotas no café da senhora antes de mexer. Meu estômago revirou. 6 semanas de envenenamento sistemático. Por que você não me contou naquela hora? Porque eu tive medo, admitiu Rosana. Lágrimas se formaram nos olhos dela. O seu Cristiano já tinha me ameaçado 2 vezes de demissão porque eu fazia perguntas demais sobre os negócios. Ele disse que eu estava ficando curiosa demais para uma governanta. Tive medo de que ele não só me demitisse, mas que fizesse com que eu nunca mais pudesse trabalhar em lugar nenhum se eu acusasse a esposa dele de envenenamento sem provas. Então você começou a tomar notas? Comecei a tomar notas e comecei a tirar fotos. Ela pegou o celular e me mostrou uma série de fotos. Beatriz na cozinha, mexendo na bolsa. Beatriz de pé sobre minha xícara de café com algo na mão. Beatriz mexendo na xícara com uma expressão de fria concentração. E hoje de manhã, continuou Rosana, vi que ela colocou mais gotas do que o normal no seu café. Muito mais. E a ouvi falando no telefone com o seu Cristiano antes, sobre como hoje tudo acabaria. Eu sabia que o que ela estava planejando seria pior do que só deixar a senhora doente. Então garanti que a senhora não bebesse. Não podia permitir que ela matasse a senhora, dona Eleonora. Vocês foram bons comigo por 20 anos. Me ajudaram quando minha filha estava doente. Pagaram a cirurgia dela quando eu não podia pagar. Me trataram como um membro da família quando a minha família estava aí a milhares de quilômetros de distância. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a mão da Rosana. Você salvou a minha vida. Mas a dona Beatriz está viva e vai pagar as consequências do que queria fazer com a senhora. Rosana apertou minha mão. Tem mais, dona Eleonora, coisas que descobri sobre o seu Cristiano. Ela folheou até outra seção do caderno. Ele se encontrou com advogados para mudar o testamento da senhora. Fez apólices de seguro de vida em seu nome, das quais a senhora não sabe nada, e transferiu dinheiro das contas da empresa para contas às quais só ele tem acesso. A traição era mais profunda do que eu esperava. Cristiano não estava apenas esperando que eu morresse de morte natural. Ele tinha planejado ativamente meu assassinato enquanto roubava a empresa, que no fim seria a herança dele. Quanto dinheiro ele desviou? Rosana consultou suas anotações. Pelo que pude ver nos documentos que ele deixou no escritório. Pelo menos R$1 milhão nos últimos 6 meses. Talvez mais. R$1 milhão. O suficiente para contratar ajuda profissional, ocultar provas, comprar silêncio, o suficiente para financiar um complô de assassinato sistemático. Rosana, preciso de você para uma coisa. Quero que reúna todas as suas provas e leve diretamente à polícia. Não vá para casa antes. Não ligue para ninguém. Vá direto para a delegacia. E a senhora? Eu volto para o hospital para esperar os resultados dos exames. Se confirmarem que a Beatriz foi envenenada, isso vai levantar um monte de perguntas que o Cristiano não poderá responder. Enquanto nos levantávamos para ir embora, Rosana segurou meu braço. Dona Eleonora, por favor, tenha cuidado. Se o seu Cristiano perceber que a senhora sabe o que eles planejaram, ele não vai fazer nada comigo num hospital cheio de testemunhas. Mas, Rosana, depois de falar com a polícia, não vá para casa. Fique num lugar seguro, até que tudo isso seja esclarecido. Voltei ao hospital. Minha mente estava mais clara do que estivera há meses. A tontura e a confusão que eu tinha sentido não eram sintomas do envelhecimento ou do estresse. Eram sintomas de um lento envenenamento por arsênico, projetado para me enfraquecer antes da dose letal final. Quando voltei para a sala de espera, Cristiano estava sentado exatamente onde eu o tinha deixado, mas agora ele estava acompanhado de um homem num terno caro que parecia um advogado. Mãe, este é o Dr. Ricardo, disse Cristiano se levantando quando me viu. É o nosso advogado da família. Achei que devíamos ter representação legal, visto o que aconteceu com a Beatriz. O Dr. Ricardo me estendeu a mão com um sorriso treinado. Dona Eleonora,
Sinto muito que nos conheçamos nestas circunstâncias. O Cristiano me chamou porque está preocupado que alguém possa tentar culpar a família de vocês pelo que aconteceu com a Beatriz. Por que alguém nos culparia? Perguntei, sinceramente curiosa, sobre como eles planejavam lidar com a coisa. Bem, disse o Dr. Ricardo cautelosamente, se a polícia determinar que a Beatriz foi envenenada intencionalmente, investigarão qualquer um que tivesse acesso ao que ela consumiu. Dado o que aconteceu na casa de vocês durante uma reunião de família, todos vocês poderiam ser considerados suspeitos em potencial. Era um golpe preventivo habilidoso. Envolvendo imediatamente um advogado, Cristiano construía uma narrativa na qual a família dele acabava injustamente na mira de uma investigação, em vez de serem os autores de uma tentativa de homicídio. Faz sentido, disse eu de modo neutro. Presumo que devamos estar todos prontos para responder honestamente às perguntas deles. Cristiano e o Dr. Ricardo trocaram um breve olhar que me revelou que eles já tinham preparado a versão deles das respostas honestas. Nesse momento, a médica voltou. A expressão dela era ainda mais séria do que antes. Dona Eleonora, senhor. Cristiano, preciso falar com vocês sobre os resultados dos exames. Nós a seguimos até uma pequena sala de reuniões que parecia mais uma sala de interrogatórios do que um lugar para conversas médicas. Sua esposa foi envenenada com arsênico, disse a médica sem rodeios. Uma dose considerável que teria sido letal se ela não tivesse recebido assistência médica imediatamente. A polícia já foi informada e vai querer interrogar qualquer um que estivesse presente quando ela consumiu o que continha o veneno. O rosto do Cristiano ficou branco como papel, mas a voz dele permaneceu firme. Arsênico? Como é possível? Isso a investigação da polícia terá que estabelecer. Enquanto isso, a senhora Beatriz precisa ser monitorada atentamente. Um envenenamento por arsênico pode deixar danos permanentes e queremos garantir que ela receba o tratamento correto. Ela vai se recuperar? Perguntei. Com o tratamento, sim. Ela teve muita sorte de o que ela consumiu ter sido descoberto e tratado tão rapidamente. Sorte. Se a Beatriz soubesse quanta sorte ela teve que a Rosana tenha salvado a vida de nós duas com um tropeço desajeitado e um aviso sussurrado. Quando deixamos a sala de reuniões, Cristiano se dirigiu imediatamente ao Dr. Ricardo. O que fazemos agora? Mas o advogado me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar totalmente. Dona Eleonora, a senhora tem alguma ideia de como o arsênico pode ter ido parar em algo que sua nora ingeriu? Era um teste. Percebi que eles queriam saber o quanto eu suspeitava, o quanto a Rosana poderia ter me contado, se eu seria um problema para a história cuidadosamente construída por eles. Não tenho ideia, disse eu com calma, mas tenho certeza de que a investigação da polícia trará a verdade à tona. E traria. Rosana provavelmente estava falando neste momento com os investigadores e mostrando a eles fotos e provas que fariam desmoronar qualquer castelo de mentiras que o Cristiano e seu advogado tivessem preparado. O telefone do Cristiano tocou e ele se afastou um pouco para atender. Não pude ouvir o que foi dito, mas vi como o rosto dele mudava em questão de segundos de preocupado para pânico e, finalmente, para furioso. Quando desligou, virou-se com olhos selvagens para o Dr. Ricardo. Temos um problema. A polícia acabou de prender a Rosana por tentativa de homicídio. O Dr. Ricardo assentiu sombriamente. Eu esperava que vocês tentassem culpar os funcionários. É o suspeito mais óbvio quando há veneno envolvido. Mas eu sabia a verdade. Rosana não tinha sido presa por tentativa de homicídio porque era um bode expiatório conveniente. Ela tinha sido detida porque o Cristiano descobriu que ela tinha falado com a polícia e estava tentando eliminar a única testemunha que podia provar o que ele e a Beatriz tinham planejado. Ou talvez ele achasse que tinha conseguido incriminá-la. A diferença era que a Rosana tinha sido inteligente o suficiente para fazer cópias de tudo. E logo, muito logo, Cristiano perceberia que o seu complô de assassinato perfeito tinha se tornado a prova que o destruiria. A delegacia de polícia parecia outro mundo, onde as mentiras confortáveis com as quais eu vivi por meses eram despidas sob duras luzes fluorescentes. A delegada Sabrina Ramos era uma mulher na casa dos 40, com olhos aguçados e aquela paciência que vem de anos, ouvindo pessoas mentindo na sua cara. Eu tinha ido para lá direto do hospital, deixando o Cristiano com seu advogado, cuidando da contenção de danos, ignorantes de tudo. Eu já tinha falado com o advogado público da Rosana e providenciado para que o meu advogado a representasse.
Se meu filho acreditava que podia incriminar a mulher que salvou minha vida, ele logo aprenderia o quanto estava enganado. Dona Eleonora, disse a delegada Sabrina enquanto me guiava para uma pequena sala de interrogatórios. Obrigada por vir voluntariamente. Sei que este deve ser um momento difícil para sua família. Delegada, antes de começarmos, a senhora precisa saber que Rosana é inocente da tentativa de homicídio da minha nora. Na verdade, ela salvou a vida de nós duas hoje de manhã. A delegada Sabrina arqueou uma sobrancelha e abriu uma pasta grossa. Essa é uma perspectiva interessante. Pode me dizer por que a senhora acredita nisso? Passei a hora seguinte repassando tudo o que tinha acontecido. Desde o café estranho que a Beatriz tinha trazido, a falta de jeito intencional da Rosana, até o aviso que ela sussurrou no meu ouvido. Quando terminei, a delegada Sabrina ficou em silêncio por um tempo. Dona Eleonora, o que a senhora descreve sugere que alguém tentou envenená-la e que sua nora acidentalmente consumiu o veneno destinado à senhora. É exatamente o que estou descrevendo. E a senhora acredita que seu filho sabia desse plano? As palavras ficaram suspensas na sala como uma acusação que, uma vez pronunciada, não podia mais ser retirada. Acredito que meu filho planeja a minha morte há meses, talvez até há mais tempo. A delegada Sabrina tomou notas em seu bloco. Já falamos com a Rosana. A história dela coincide exatamente com a sua, e ela nos forneceu uma ampla documentação sobre comportamentos suspeitos que observou nos últimos 3 meses. Que tipo de documentação? Fotos, anotações detalhadas, até gravações que ela fez de conversas entre seu filho e sua esposa. Dona Eleonora, se o que a Rosana documentou for verdade, a senhora é vítima de uma tentativa de homicídio há algum tempo. Minhas mãos começaram a tremer e eu as cruzei forte no colo. Ouvir isso de forma tão sóbria tornava tudo real de um jeito que minhas suposições não tinham feito. Há meses, Cristiano e Beatriz estavam me envenenando lentamente enquanto eu confiava neles. Os envolvia nas minhas decisões empresariais, acreditava que eram minha família. Tem mais, continuou a delegada Sabrina. Conseguimos um mandado de busca para a casa e o escritório do seu filho. Encontramos vários objetos preocupantes. Ela abriu outra pasta e espalhou várias fotografias na mesa. Diversas apólices de seguro de vida em seu nome, totalizando uns 25 a 30 milhões de reais, todas feitas no último ano. Documentos bancários que mostram transferências regulares das contas da sua empresa para contas privadas, controladas exclusivamente pelo seu filho. E isto. Ela me estendeu um saco plástico de evidências que continha um pequeno frasco de vidro com um conta-gotas. Encontramos isto escondido na mesa da sua nora no trabalho. O laboratório confirmou que contém uma solução concentrada de arsênico. Encarei o frasco, aquele minúsculo recipiente que fora destinado a pôr fim à minha vida gota a gota. Quanto tempo teria levado ainda? Baseando-se na dosagem que a Rosana documentou nas observações dela, provavelmente mais umas 2 ou 3 semanas. Os sintomas que a senhora experimentou, a fraqueza e a confusão, eram sinais de que o arsênico estava se acumulando no seu sistema. A quantidade que eles colocaram no seu café hoje de manhã devia ser a dose final. Fazia frio na sala, apesar do ar abafado do prédio. O que acontece agora? Prenderemos seu filho e acusaremos formalmente sua nora de tentativa de homicídio e conspiração. Com as provas da Rosana e o que encontramos durante as buscas, temos mais do que o suficiente para um indiciamento. A delegada Sabrina se inclinou levemente para a frente. Dona Eleonora, preciso perguntar como a senhora se sente com isso? Descobrir que o próprio filho planejou matá-la não pode ser fácil de processar. A pergunta me pegou de surpresa, porque percebi que até agora não tinha me permitido sentir nada. Eu estava focada em fatos, provas e procedimentos legais. Mas por baixo havia uma dor tão profunda que eu não tinha certeza se conseguiria sobreviver a ela. Penso sempre em quando ele era pequeno, disse eu baixinho. Cristiano era um menino tão doce. Me trazia flores do jardim e me dizia que eu era a mãe mais bonita do mundo. Quando o pai dele morreu, ele segurou minha mão no funeral e me prometeu que sempre cuidaria de mim. Minha voz falhou nas últimas palavras. Não sei quando aquele garotinho se tornou alguém que podia me olhar nos olhos enquanto planejava meu assassinato. Não sei quando deixei de ser mãe dele e me tornei apenas um obstáculo para a herança dele. A delegada Sabrina assentiu com compaixão. As pessoas mudam, Dona Eleonora.
Às vezes, a ganância e o senso de direito podem se sobrepor a qualquer outro sentimento, até ao amor. O que seu filho fez não diz nada sobre a senhora como mãe e não diminui o amor que lhe deu. Mas diminuía outra coisa. Diminuía minha confiança no meu julgamento, minha capacidade de confiar, meu senso de segurança no mundo. Como se reconstrói a própria vida quando as fundações sobre as quais você a construiu se revelam podres desde o início? Precisaremos da senhora como testemunha quando formos a julgamento, continuou a delegada Sabrina. Seu depoimento sobre o aviso da Rosana e sobre o comportamento do seu filho será crucial. Certamente o que for preciso. Enquanto eu me preparava para deixar a delegacia, a delegada Sabrina me entregou seu cartão de visita. Dona Eleonora, aconselho que não passe os próximos dias na sua casa. Precisamos isolá-la como cena de crime e, francamente, não tenho certeza se é seguro para uma senhora até termos seu filho sob custódia. Assenti. Mas a verdade era que eu nunca mais queria entrar naquela casa. Cada cômodo estaria contaminado pela consciência do que tinha acontecido ali. Cada canto esconderia a lembrança da traição. Fui para o Hotel Fasano, ou talvez o Emiliano, um lugar de alto padrão no centro, e fiz o check-in numa suíte, pagando uma semana adiantado. Precisava de tempo para pensar, para planejar, para entender como reconstruir uma vida que tinha sido sistematicamente desmantelada pelas pessoas que eu mais amava. O quarto de hotel era elegante e anônimo, decorado em tons neutros que não exigiam nada emocionalmente de mim. Pedi serviço de quarto e me sentei à janela, olhando a cidade lá embaixo e observando as pessoas vivendo suas vidas normais, enquanto a minha caía aos pedaços e se reformava em algo completamente diferente. Meu telefone tocou ininterruptamente a noite toda. O número do Cristiano aparecia repetidas vezes, mas não atendi. Não estava pronta para ouvir a voz dele, para escutar qualquer explicação ou justificativa que ele pudesse inventar. Não poderia haver nenhuma explicação que tornasse isso aceitável, nenhuma justificativa que restaurasse minha confiança nele. Finalmente, por volta das 21, Gomes atendi a uma das chamadas dele. Mãe, graças a Deus. A voz do Cristiano estava frenética, estridente de pânico. Onde você está? A polícia veio em casa com um mandado de busca. Estão revirando tudo, levando documentos, interrogando os vizinhos sobre a Beatriz e eu. Estou num lugar seguro. Mãe, isso tudo é um terrível mal-entendido. Aquela louca da Rosana encheu sua cabeça de mentiras. A Beatriz nunca te faria mal. Nós te amamos. Cristiano, pare de falar. A firmeza na minha voz pareceu surpreendê-lo. Por um momento houve silêncio do outro lado da linha. Eu sei o que vocês fizeram, disse eu baixinho. Sei das apólices de vida, do dinheiro que você roubou da empresa, do arsênico que a Beatriz misturou no meu café. Sei de tudo. De novo silêncio, dessa vez mais longo. Quando Cristiano replicou, a voz dele tinha mudado completamente. Sumiu o filho desesperado, implorando compreensão. O que restava era frio e calculista. Você não pode provar nada, mãe. É a sua palavra contra a conta nossa e a Beatriz é quem está no hospital. Se alguém parece culpado aqui, é você. Quer mesmo ir até o fim? Quer acusar sua mãe de ter tentado envenenar sua esposa? Quero proteger minha família de falsas acusações. A Rosana foi demitida ano passado por roubo. Você sabia? Ela tem todos os motivos para querer se vingar de nós. Mas eu sabia que era mentira. Rosana nunca tinha sido demitida. Nunca tinha sido acusada de roubo. Cristiano inventava histórias enquanto falava, tentando turvar as águas o suficiente para criar uma dúvida razoável. Cristiano, já falei com a polícia. Contei tudo a eles. Então você cometeu um erro terrível, mãe. Um erro que vai destruir esta família. Esta família foi destruída no momento em que você e a Beatriz decidiram que eu valia mais morta do que viva para vocês. Desliguei antes que ele pudesse responder, mas o telefone tocou de novo imediatamente. Dessa vez, desliguei o aparelho completamente. Na manhã seguinte, fui acordada por uma batida na porta do meu quarto de hotel. Pelo olho mágico, vi a delegada Sabrina segurando um jornal. Achei que a senhora devia ver isso antes de ouvir de outra pessoa, disse ela, me estendendo o jornal. A manchete dizia: empresário local preso por complô de assassinato contra a mãe. Embaixo havia uma foto do Cristiano sendo levado algemado. O rosto dele era uma máscara de raiva e humilhação. Nós o prendemos esta manhã por volta das 6 na casa dele.
explicou a delegada Sabrina. Ele foi acusado de conspiração para homicídio, tentativa de homicídio, apropriação indébita e fraude de seguros. E a Beatriz? Ainda está no hospital, mas foi formalmente acusada também. O advogado dela já está falando em delação premiada. Guardei o jornal sem ler o artigo. Ver a imagem do Cristiano na primeira página, vê-lo reduzido a um réu, deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, parecia a morte definitiva de algo em que eu nem tinha percebido que ainda tinha esperança. Dona Eleonora tem mais uma coisa. Rosana foi liberada esta manhã. Todas as acusações contra ela foram retiradas e a promotoria emitiu um pedido de desculpas público pela detenção dela. Ela está bem? Está abalada, mas está bem. Ela queria que eu entregasse isto para uma senhora. A delegada Sabrina me estendeu um envelope selado com meu nome na caligrafia cuidadosa da Rosana. Dentro havia um bilhete curto. Prezada Dona Eleonora, sinto muito pelo que a senhora está passando. A senhora sempre foi gentil comigo e sou grata por ter podido protegê-la quando precisou. Entenderei se depois de tudo isso a senhora não quiser mais que eu trabalhe para a senhora. Mas saiba que pode sempre contar com a minha lealdade. Sua Rosana. Dobrei o bilhete com cuidado e coloquei no bolso. Em 20 anos, Rosana nunca tinha pedido nada, a não ser a chance de fazer bem o trabalho dela e sustentar a família. Ela tinha arriscado tudo para salvar minha vida e eu faria questão de que ela soubesse o quanto significava para mim. Delegada Sabrina, o que acontece agora? Haverá uma audiência preliminar depois do julgamento principal. Com as provas que temos, a promotoria está confiante em obter uma condenação em todas as acusações. Seu filho corre o risco de pegar de 25 anos até a pena máxima, dependendo se aceitará um acordo. Pena máxima. Cristiano estaria na casa dos 60 anos quando saísse da prisão, se é que sairia. O garotinho que me trazia dentes de leão do jardim passaria o resto da juventude atrás das grades. Dona Eleonora, sei que é difícil, mas a senhora deve saber também que seu filho contratou um dos melhores advogados criminalistas do país. O Dr. Rocha não aceita casos se não acreditar que pode vencê-los. O que quer dizer? Digo que o Cristiano não vai cair sem lutar. O Dr. Rocha vai sustentar que a Beatriz era a mente por trás de tudo, que seu filho foi manipulado pela esposa para participar do plano dela. Ele tentará apresentar o Cristiano como outra vítima. A ideia de que o Cristiano tentasse jogar toda a culpa na Beatriz, enquanto ela jazia num leito de hospital se recuperando do veneno que na verdade era destinado a mim, era tão nojenta que me tirou o fôlego. Ele pode fazer isso? Pode realmente afirmar que só seguiu o plano da esposa? Pode tentar. Se um tribunal vai acreditar nele é outra questão. É por isso que o seu depoimento é tão crucial. A senhora conheceu o Cristiano a vida toda. Pode falar do caráter dele, da relação dele com o dinheiro, dos sentimentos dele sobre a sucessão da empresa. Enquanto a delegada Sabrina se preparava para ir embora, me estendeu outro cartão. Este é o número de um responsável pela proteção às vítimas. Pode ajudá-la a se orientar no sistema legal e encaminhá-la a centros de aconselhamento se precisar. Depois que ela saiu, fiquei sentada no meu quarto de hotel, segurando o cartão na mão e tentando processar a realidade de ser agora oficialmente uma vítima. Não só de uma tentativa de homicídio, mas de uma traição tão completa que redefinia cada relação em que eu já tinha confiado. Pensei no bilhete da Rosana e reconheci que ela tinha me dado algo precioso, a prova de que a lealdade e o amor ainda existem no mundo. Ela tinha arriscado o emprego, a segurança e a liberdade para proteger alguém que tinha sido gentil com ela. Num mundo onde meu próprio filho tinha tentado me matar por dinheiro, Rosana tinha estado disposta a sacrificar tudo só para salvar minha vida. O telefone tocou e me tirou dos meus pensamentos. Era um número que eu não conhecia, mas atendi mesmo assim. Dona Eleonora, aqui fala o Dr. Jonathan Rocha, advogado do seu filho. Esperava que pudéssemos nos encontrar e discutir a situação antes que saia do controle. Dr. Rocha, não tenho certeza do que há para discutir. Seu cliente tentou me matar. Dona Eleonora, entendo que esteja chateada, mas acho que recebeu algumas informações imprecisas sobre o envolvimento do meu cliente no que aconteceu à sua nora. O Cristiano a ama muito e está devastado pelo fato de a senhora acreditar que ele seja capaz de uma coisa dessas. A segurança lisa na voz dele despertou em mim o desejo de desligar, mas me forcei a ouvir. O que proponho é uma conversa. Só a senhora, eu e o Cristiano.
uma oportunidade para a senhora ouvir a versão dele da história antes de tomar decisões definitivas sobre testemunhar contra ele. Dr. Rocha, seu cliente já teve diversas oportunidades de me contar a versão dele da história. Toda vez ele decidiu mentir para mim. As relações familiares são complicadas, Dona Eleonora. Às vezes as pessoas tomam decisões erradas quando estão desesperadas ou assustadas. Isso não faz delas assassinas. Não, Dr. Rocha, mas envenenar sistematicamente alguém por meses enquanto se rouba o dinheiro dessa pessoa e se faz seguros de vida em nome dela, isso faz delas assassinas. Desliguei antes que ele pudesse responder, mas sabia que isso era apenas o começo. Cristiano tinha contratado o melhor defensor que podia pagar, o que significava que ele lutaria contra essas acusações com tudo o que tinha. A questão era se eu tinha força para contra-atacar. 3 semanas após a prisão do Cristiano, eu estava sentada no escritório da promotora-chefe Margarida Siqueira e ouvia a voz do meu filho enquanto planejava a minha morte. As gravações que a Rosana tinha feito tocavam através de um pequeno alto-falante na mesa da promotora, e cada palavra parecia um golpe físico. A velha está ficando desconfiada, dizia claramente a voz do Cristiano através do chiado. A Rosana observa constantemente a Beatriz na cozinha, e a mãe ontem me perguntou se eu achava que o café dela tinha um gosto diferente. A risada da Beatriz penetrou através do alto-falante, clara e melodiosa, como se estivessem falando do tempo em vez de assassinato. Não se preocupe, querido, estamos quase acabando. Mais uma semana, talvez 2 no máximo, e ela estará fraca demais para questionar qualquer coisa. Depois, daremos a dose final e vai parecer que o coração dela simplesmente cedeu por causa de todo o estresse. Fechei os olhos, mas não conseguia excluir o som da voz da minha nora, enquanto falava com tamanha indiferença casual da minha morte. Tem certeza de que isso não vai aparecer numa autópsia? Perguntava Cristiano. Só se procurarem especificamente por isso. E por que procurariam? Ela tem 64 anos. Estava sob estresse pela gestão da empresa e ultimamente tinha problemas de saúde. Vai parecer totalmente natural. A promotora Siqueira pausou a gravação e me olhou com compaixão. Dona Eleonora, sei que é difícil ouvir, mas é uma prova crucial. Esta gravação foi feita 6 dias antes do incidente com o café. Assenti e não confiei na minha voz para permanecer firme. Rosana tinha usado um dispositivo de escuta por mais de 1 mês e documentado conversas que tinha ouvido enquanto limpava a casa ou servia as refeições durante as reuniões de família. A mulher que eu tinha descartado como simples governanta tinha conduzido suas investigações com a precisão de um detetive treinado. Tem mais, disse a Siqueira docemente. Rosana gravou um total de 8 conversas entre Cristiano e Beatriz, onde se discutia o envenenamento. Ela documentou também as discussões deles sobre o seu testamento, os seguros de vida e os planos deles para a empresa após a sua morte. Ela iniciou outra gravação. Esta datava de 2 semanas antes do incidente do café. Não vejo a hora de me livrar daquela velha estúpida. A voz da Beatriz era cortante de irritação. Sabe que hoje ela me interrogou sobre os relatórios trimestrais como se eu estivesse roubando a empresa? O que é engraçado, replicou Cristiano, considerando que já transferimos mais de 1,5 milhão de reais das contas da empresa. 1,5 milhão. Mais do que a Rosana tinha calculado inicialmente. Eles tinham saqueado sistematicamente minha empresa, enquanto me matavam lentamente. Assim que ela se for, poderemos racionalizar tudo, continuou Cristiano. Demitir metade do pessoal, transferir a produção para o exterior, vender os imóveis. A empresa vale mais aos pedaços do que inteira. E a Rosana será a primeira a rodar, acrescentou Beatriz. Odeio o jeito que ela me olha como se soubesse de alguma coisa. Além disso, ela é cara demais para o que faz. A Rosana salvou minha vida, disse eu baixinho para a promotora, e eles planejavam demiti-la no momento em que eu estivesse morta. A Siqueira assentiu. Dona Eleonora, o que a senhora precisa entender é que o Cristiano e a Beatriz não planejavam apenas matá-la, planejavam desmantelar tudo o que a senhora construiu. Seus funcionários perderiam o emprego, suas relações comerciais seriam destruídas e seus compromissos beneficentes seriam abandonados. Tocou outra gravação. Esta era de apenas 3 dias antes do incidente. Estou cansada de esperar.
A voz da Beatriz soava manhosa como a de uma criança a quem foi negado um brinquedo. Não podemos simplesmente dar uma dose maior e acabar logo com isso? Precisamos ser prudentes, replicou Cristiano. Se formos rápido demais, pode despertar suspeitas. Além disso, gosto de vê-la enfraquecer. Antes ela era tão controladora, sempre me dizia como eu devia gerir as coisas. Agora mal consegue aguentar uma reunião do conselho sem ter tontura. A crueldade na voz dele era pior do que a intenção criminosa. Aqui não se tratava apenas de dinheiro ou herança. Cristiano tinha sinceramente sentido prazer em me ver sofrer. Penso sempre na abertura do testamento, continuou Beatriz. Quando o advogado ler que tudo vai para você e que não tem nada para a Rosana, nada para todos aqueles funcionários que acham que são tão leais, queria poder ver a cara deles. Não se preocupe, amor. Teremos muito tempo para aproveitar isso. 40 anos de casamento, talvez 50, seremos ricos pelo resto da vida. A promotora parou a gravação. Dona Eleonora, tem outra coisa que a senhora precisa saber sobre essa última conversa. A Rosana não foi a única pessoa a ouvi-la. Levantei o olhar bruscamente. O que quer dizer? O sistema de segurança da sua casa dispõe de uma função de gravação de áudio nas áreas de convivência principais. Conseguimos um mandado de busca para essas gravações e descobrimos que várias das conversas documentadas pela Rosana foram capturadas também pelo seu sistema de segurança doméstica. A equipe de defesa do Cristiano não pode sustentar que a senhora inventou as provas. Eu não fazia ideia de que o sistema gravava áudio. A maioria das pessoas não sabe. O instalador provavelmente tinha mencionado durante a configuração, mas não é algo em que os proprietários pensam normalmente. No entanto, significava que tínhamos uma confirmação independente das gravações da Rosana. A Siqueira tirou outra pasta. Tem também isto. Encontramos na caligrafia da Beatriz um cronograma detalhado que documenta o curso do seu envenenamento e o momento previsto da sua morte. Ela me estendeu uma fotocópia de um documento escrito à mão. Na escrita organizada da Beatriz, vi um diagrama médico que traçava meu declínio de saúde por 3 meses. Semana 1, 2, cansaço, leve náusea. Semana 3, 4, fraqueza crescente, problemas digestivos. Semana 5, 6, confusão, tontura, perda de peso. O documento continuava até a 12ª semana e terminava com dose final, evento cardíaco previsto entre 24 e 48 horas. Ela mapeou meus sintomas como um experimento de laboratório. Disse eu, minha voz mal passando de um sussurro. Dona Eleonora. A Beatriz tem formação em química. Ela trabalhava para uma empresa farmacêutica antes de se casar com seu filho. Sabia exatamente o que estava fazendo e documentava por que queria aperfeiçoar o método para uma potencial aplicação futura. O alcance dessa afirmação me atingiu como um golpe físico. Aplicação futura. Acreditamos que o Cristiano e a Beatriz, se isso tivesse dado certo, teriam mirado em outros membros da família idosos ou parceiros comerciais. O computador da Beatriz continha pesquisas sobre várias outras pessoas no círculo social deles, incluindo histórico clínico e situação financeira. A dimensão do planejamento deles era de tirar o fôlego na sua insensibilidade. Isso não era um crime passional ou de desespero. Era o trabalho metódico de pessoas que tinham descoberto sentir alegria em causar sofrimento e queriam aperfeiçoar a técnica. Preciso que a senhora ouça mais uma gravação, disse a Siqueira. Esta foi feita na manhã do incidente, antes da Rosana intervir. Ela iniciou o último arquivo de áudio e ouvi Cristiano e Beatriz no que parecia uma última sessão de planejamento. Tem certeza da dosagem? Perguntava Cristiano. Absolutamente. Calculei com base no nível atual de toxicidade dela. Essa quantidade levará à parada cardíaca em até 2 horas. E tem certeza de que não será detectável a menos que alguém tenha a ideia de testar arsênico? Aí já estará tão metabolizado que parecerá uma causa natural. O legista verá uma mulher idosa com problemas de saúde no passado recente que morreu de insuficiência cardíaca, caso encerrado. E a Rosana? O que você quer que aconteça com ela? É só uma funcionária? Demita ela no dia seguinte. Conte alguma história sobre cortes de pessoal. Ela vai estar ocupada demais procurando um novo emprego para fazer perguntas. Eu te amo, Beatriz. Amo como você é inteligente, como pensa em tudo. Eu também te amo, querido. Depois de hoje, nunca mais teremos que nos preocupar com dinheiro. Nunca mais teremos que fingir que nos importamos com a sua mãe chata e a preciosa empresa dela. A gravação terminou e no escritório caiu o silêncio.
exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Fiquei sentada, encarando o alto-falante, enquanto tentava processar o fato de que meu filho tinha acabado de dizer à esposa que a amava, porque ela tinha planejado o meu assassinato. Dona Eleonora, disse a Siqueira docemente, quero que saiba que com estas provas temos um caso inatacável. Nem o melhor advogado do país será capaz de explicar 8 gravações e uma documentação escrita de um complô de assassinato. Que pena espera por eles? Dada a premeditação evidente nestas gravações, os crimes financeiros e a natureza sistemática do envenenamento, buscaremos a pena máxima, o que na prática significará muitos e muitos anos de prisão em regime fechado para o Cristiano e a Beatriz. Pena máxima. Meu filho morreria na prisão ou sairia de lá velho demais para viver, e uma parte de mim sentia que era exatamente o que ele merecia. Mas outra parte, a parte que lembrava do garotinho que subia na minha cama durante os temporais, sentia que em mim também algo estava morrendo. Tem mais, continuou a Siqueira. O advogado da Beatriz nos contatou com uma oferta de delação premiada. Ela está pronta para testemunhar contra o Cristiano em troca de uma redução da pena. Levantei o olhar bruscamente. Que tipo de redução da pena? Anos a menos. Ela poderia ser elegível para a liberdade condicional mais cedo. E sobre o que ela testemunharia? Segundo o advogado dela, a Beatriz sustenta que todo o complô de assassinato foi ideia do Cristiano. Diz que ele ameaçou deixá-la se ela não o ajudasse e que a convenceu de que a senhora estava planejando excluí-lo completamente do testamento. A cara de pau me tirou o fôlego. Mesmo diante de uma condenação pesada, Beatriz ainda tentava manipular a situação a seu favor. Dona Eleonora, eu precisava perguntar diretamente. Tem algo de verdade na afirmação de que a senhora planejava deserdar o Cristiano? Absolutamente não. Meu testamento permaneceu inalterado desde a morte do meu marido 15 anos atrás. O Cristiano herda tudo, incluindo a empresa e todos os bens pessoais. Nunca houve qualquer discussão sobre mudar esse acordo. Então, a afirmação da Beatriz de que o Cristiano se sentia ameaçado quanto à herança é falsa. Completamente falsa. Pelo contrário, eu tinha falado com ele sobre como podíamos transferir mais controle da empresa para ele nos próximos anos. Ele sabia que era meu único herdeiro. A Siqueira tomou notas. Nós esperávamos isso, mas precisávamos ouvir diretamente da senhora. A oferta da Beatriz depende da credibilidade do testemunho dela, mas se ela mente sobre as motivações do Cristiano, o acordo dela desmorona. A senhora vai aceitar a oferta dela? Depende em parte da senhora. Como vítima, sua opinião é importante para a nossa decisão. Devo dizer, porém, que temos provas suficientes para condenar ambos mesmo sem o testemunho da Beatriz. Pensei na mulher que tinha sorrido para mim enquanto envenenava meu café, que tinha acompanhado meu declínio de saúde como uma cientista, que tinha rido com meu filho da minha morte iminente. Não quero que ela receba nenhuma redução de pena, disse eu firmemente. Beatriz não foi uma vítima da manipulação do Cristiano. Ela foi uma parceira igual na tentativa de homicídio e deve arcar com as plenas consequências dessa decisão. A Siqueira assentiu. Informarei ao advogado dela que a oferta foi recusada. Enquanto eu me preparava para deixar o escritório da promotoria, a Siqueira me entregou um último documento. Este é um formulário para uma declaração de impacto da vítima. Quando formos a julgamento, a senhora terá a oportunidade de falar no tribunal e explicar como esses crimes afetaram sua vida. Peguei o formulário e refleti sobre o que diria a uma sala cheia de estranhos, sobre a traição que quase me custou tudo. Como se explica a sensação de descobrir que o próprio filho valoriza o dinheiro mais do que a vida da mãe? Como se expressa a perda de fé em cada relação em que já se confiou? Naquela noite, eu estava sentada com a Rosana no meu quarto de hotel. Ela tinha vindo para me informar sobre o estado das coisas em casa e na empresa. Ela parecia mais velha que seus 52 anos, esvaziada pelo estresse das últimas semanas e pela consciência de ter vivido no meio de um complô de assassinato. Dona Eleonora, disse Rosana baixinho, preciso dizer uma coisa. Quando eu gravava o seu Cristiano e a Dona Beatriz, eu os ouvi falar também de outras coisas. Coisas sobre a senhora. Que tipo de coisas? Rosana hesitou, visivelmente desconfortável pelo que queria comunicar. Eles zombavam da senhora.
Riam de como era fácil enganá-la, de como a senhora acreditava em tudo que eles contavam sobre se preocuparem com a senhora e quererem ajudar com os negócios. Meu peito apertou, mas me forcei a ouvir. O seu Cristiano costumava imitá-la, o jeito que a senhora fala nas reuniões de trabalho, o jeito que se preocupa com os funcionários. A dona Beatriz ria e dizia: ela é patética, tão desesperada pelo seu amor que acredita em tudo. A crueldade era quase pior do que o complô de assassinato. Não só queriam me ver morta, eles me desprezavam ativamente enquanto fingiam me amar. Rosana, por que você não me contou antes? Porque achei que a magoaria demais e porque tive medo de que talvez a senhora não reagisse quando chegasse a hora, se soubesse o quanto eles a odeiam. Mas ela estava enganada. Saber a profundidade do desprezo deles não despertou em mim o desejo de me render. Só me deixou mais determinada a lutar. Dona Eleonora, continuou Rosana, tem mais. A polícia me pediu para continuar trabalhando na casa enquanto completam as investigações. Queriam que eu documentasse qualquer outra coisa que encontrasse. Ontem descobri algo no escritório do seu Cristiano. Ela colocou a mão na bolsa e tirou uma fotografia. Mostrava Cristiano e Beatriz num restaurante evidentemente caro, brindando com taças de champanhe. Ambos sorriam largamente e pareciam mais felizes do que eu jamais os tinha visto antes. Encontrei isto num porta-retratos na mesa dele. Quando olhei a data, foi tirada no dia seguinte a sua última consulta médica, aquela em que a senhora disse a eles que se sentia fraca e tinha tonturas. Eles tinham comemorado a minha piora de saúde. Enquanto eu me preocupava com meus sintomas e considerava testes médicos, Cristiano e Beatriz tinham saído para brindar com champanhe ao sucesso do complô de assassinato deles. Rosana, disse eu, olhando a foto, quero que você dê isto à delegada Sabrina. Quero que o tribunal veja exatamente o que Cristiano e Beatriz sentiam enquanto me matavam lentamente. Ela assentiu e guardou a foto na bolsa. Dona Eleonora, preciso perguntar uma coisa. Quando tudo isso acabar, quando o julgamento terminar e eles estiverem na prisão, o que a senhora vai fazer? Era uma pergunta que eu tinha evitado porque não sabia a resposta. Toda a minha vida era construída em torno de relações e instituições que não existiam mais. Meu filho tinha ido embora, não só para a prisão, mas para uma escuridão moral que eu não conseguia compreender. Minha empresa precisava primeiro ser curada do dano financeiro que Cristiano e Beatriz tinham causado. Minha casa seria para sempre o lugar onde alguém tentou me matar. Honestamente, não sei, admiti. Tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida se revelou uma mentira. Preciso descobrir como construir algo novo. Rosana estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Dona Eleonora, por 20 anos a senhora me tratou com gentileza e respeito. Ajudou minha família quando precisávamos e nunca me fez sentir como se eu fosse apenas a ajuda doméstica. O que quer que a senhora faça depois, espero que saiba que tem pessoas que se importam com a senhora. Pela primeira vez, desde que esse pesadelo começou, senti uma faísca de algo que não era dor, raiva ou medo. Era esperança. Não a esperança de que minha velha vida pudesse ser restaurada, mas a esperança de que uma nova vida construída sobre a verdade e sobre relações verdadeiras fosse possível. As gravações tinham me mostrado o pior da natureza humana, a capacidade de crueldade e traição que eu nunca quis acreditar que existisse. Mas Rosana tinha me mostrado outra coisa, a capacidade de lealdade, coragem e amor que não pede nada em troca. Enquanto me preparava para o julgamento que decidiria o destino de Cristiano e Beatriz, percebi que o maior erro de cálculo deles não tinha sido subestimar a Rosana ou superestimar a própria inteligência. O maior erro deles foi a convicção de que a destruição da minha fé neles destruiria minha fé em tudo. Nisso, eles estavam enganados, assim como em tudo o resto. 6 meses depois, eu estava sentada na primeira fila do Tribunal de Justiça e observava meu filho ser conduzido à sala algemado. Cristiano tinha emagrecido durante o período de prisão preventiva e seus ternos caros tinham sido substituídos por um uniforme simples de presidiário que o fazia parecer de alguma forma menor e diminuído, o que não tinha nada a ver com a aparência física dele. Beatriz entrou separadamente, os cabelos loiros presos severamente para trás e o rosto pálido sem maquiagem. Ela mantinha o olhar fixo para frente e não olhou nenhuma vez na minha direção.
A mulher que tinha sorrido enquanto envenenava meu café por meses, agora não conseguia nem me olhar nos olhos diante das consequências de suas ações. O processo tinha suscitado um notável interesse midiático. Mãe marcada para morrer por filho e nora era o tipo de história que fascinava e horrorizava as pessoas em igual medida. Eu tinha recusado todos os pedidos de entrevista, mas a sala estava cheia de repórteres, espectadores curiosos e alguns funcionários da minha empresa que tinham vindo mostrar apoio. A promotora Siqueira tinha me avisado que o advogado de defesa Rocha tentaria apresentar o Cristiano como vítima da manipulação da Beatriz, apesar das gravações que mostravam claramente que ambos tinham planejado o meu assassinato com o mesmo entusiasmo. Para o que ela não tinha me preparado era o quanto seria doloroso ouvir as mentiras do Cristiano sobre nossa relação. Senhores jurados, meritíssimo juiz, iniciou o Dr. Rocha a sua argumentação de abertura. Este é um caso sobre um jovem perturbado que caiu sob a influência de uma mulher manipuladora com um histórico em química e um talento para o controle psicológico. Eu observava o rosto do Cristiano enquanto o advogado dele o pintava como fraco e facilmente influenciável. Não havia vergonha, nenhuma consciência de que estava permitindo a outra pessoa assumir a responsabilidade pelas decisões dele. O homem sentado na mesa da defesa não tinha mais nenhuma semelhança com o filho que eu criei. Beatriz Vasconcelos explorou as inseguranças de Cristiano quanto à sua herança, continuou Rocha. Ela o convenceu de que sua mãe planejava deserdá-lo e que o único modo de assegurar o futuro deles consistia em tomar medidas desesperadas. A promotora Siqueira levantou imediatamente uma objeção. Excelência, não há provas de que a senhora Vasconcelos tenha jamais planejado mudar seu testamento ou deserdar o réu. Acolhida, decidiu o juiz. O tribunal desconsiderará esta última afirmação. Mas eu sabia que o estrago estava feito. O Dr. Rocha semeava dúvidas sobre minha relação com o Cristiano e sugeria que eu o tivesse empurrado para a tentativa de homicídio com minhas próprias ações. A apresentação das provas da acusação foi metódica e esmagadora. A delegada Sabrina testemunhou sobre as provas encontradas na casa e nos escritórios de Cristiano e Beatriz. O médico legista explicou como funciona um envenenamento por arsênico e o quão perto eu estive da morte. Rosana subiu ao banco das testemunhas e guiou o tribunal através de meses de observações, com sua tranquila dignidade, tornando seu testemunho ainda mais poderoso. Quando as gravações foram reproduzidas na sala, caiu um silêncio total. Ouvir Cristiano e Beatriz falarem com as próprias vozes do meu assassinato, rirem do meu sofrimento e planejarem a festa pela minha morte, criou uma atmosfera de choque que nem o Dr. Rocha conseguiu dissipar. Amo como você é inteligente, como pensa em tudo. A voz do Cristiano ecoava na sala enquanto elogiava Beatriz por ter calculado a dose letal de arsênico. Eu observava os rostos dos jurados enquanto ouviam. Muitos pareciam fisicamente enojados. Uma mulher na primeira fila chorava. Toda a compaixão que Rocha esperava gerar pelo Cristiano desvanecia com cada palavra cruel. A prova mais incriminadora era a própria documentação da Beatriz. A promotora Siqueira mostrou cópias ampliadas da cronologia escrita à mão pela Beatriz e demonstrou ao tribunal exatamente como ela tinha acompanhado minha saúde declinante semana após semana e planejado minha morte como um experimento científico. A ré não planejava apenas matar a senhora Vasconcelos, disse a Siqueira. Ela sentia prazer em vê-la sofrer. Documentava cada sintoma, cada sinal de fraqueza, como se estivesse conduzindo um estudo de pesquisa sobre o melhor jeito de matar alguém. Quando foi a vez da defesa apresentar o próprio caso, o Dr. Rocha chamou várias testemunhas de caráter que falaram sobre a boa reputação do Cristiano antes do casamento. O ex-colega de faculdade, um antigo sócio, até o nosso pároco falaram do Cristiano que tinham conhecido, mas os testemunhos deles pareciam vazios diante do peso das provas. Não importava que tipo de pessoa o Cristiano tivesse sido antes da Beatriz, se ele se tornou alguém capaz de envenenar lentamente a própria mãe. A estratégia do Dr. Rocha ficou clara quando ele chamou a doutora Helena, uma psiquiatra especializada em manipulação psicológica e controle coercitivo. Segundo a minha opinião profissional, testemunhou a doutora Helena, Cristiano mostra todos os sinais clássicos de alguém que foi manipulado psicologicamente por um predador habilidoso.
Beatriz Vasconcelos usou seu conhecimento em química e psicologia para criar uma situação em que Cristiano sentia que não tinha outra escolha a não ser participar do plano dela. O contra-interrogatório da promotora Siqueira foi brutal. Doutora Helena, a senhora testemunhou que o Cristiano foi forçado a participar deste complô de assassinato. Pode explicar ao tribunal como alguém pode ser forçado a roubar 1,5 milhão das contas da empresa da mãe? Bem, os crimes financeiros muitas vezes acompanham outras formas de abuso. Doutora Helena, a senhora ouviu as gravações em que o Cristiano expressa alegria em ver a mãe sofrer, em que diz a Beatriz que ama o quão inteligente ela é planejando o assassinato perfeito. As vítimas de manipulação psicológica muitas vezes adotam a linguagem e as atitudes de seus algozes como mecanismo de sobrevivência. Então, quando Cristiano ria da morte da mãe e dizia que não via a hora de herdar o dinheiro, na verdade estava expressando um trauma. A doutora Helena hesitou. É possível. Até o Dr. Rocha parecia desconfortável diante do modo como sua perita estava sendo desmontada. A ideia de que o Cristiano fosse puramente uma vítima da manipulação da Beatriz era insustentável diante das próprias palavras dele, que expressavam genuíno entusiasmo pelo meu assassinato. A réplica da acusação foi esmagadora. A Siqueira chamou o Dr. Miguel Torres, um psiquiatra forense que tinha falado tanto com o Cristiano quanto com a Beatriz. Ambos os réus mostram claros sinais de transtorno de personalidade antissocial, testemunhou o Dr. Torres. Falta-lhes empatia, têm um grandioso senso de direito e não mostram nenhum remorso sincero pelas ações deles. Este não foi um caso em que uma pessoa manipulava a outra. Esta foi uma parceria entre dois indivíduos que descobriram compartilhar a disponibilidade para cometer um homicídio por ganho financeiro. Quando chegou a hora das declarações de impacto da vítima, eu debati se deveria falar ou não. O que eu podia dizer? Que a destruição expressava adequadamente o que se sente quando se descobre que o próprio filho quer ver você morta? Como se explica a sensação quando a vida inteira é desmascarada como uma mentira? Mas quando fui ao pódio e olhei a sala cheia, reconheci que minhas palavras, na verdade, não eram destinadas ao Cristiano ou à Beatriz. Eram para o tribunal, para os repórteres que escreveriam sobre este caso, para qualquer um que um dia pudesse se perguntar se pode confiar nas pessoas mais próximas. Meu nome é Eleonora Vasconcelos. Comecei. Minha voz estava firme, apesar das emoções que ameaçavam me dominar. Cristiano é meu único filho. Por 39 anos acreditei que isso significava alguma coisa. Acreditava que, não importasse o que acontecesse no mundo, podíamos sempre contar um com o outro. Fiz uma pausa e olhei o Cristiano diretamente pela primeira vez desde o início do julgamento. Ele encarava-lhe a mesa à frente dele, incapaz ou não disposto a retribuir meu olhar. Por meses, Cristiano e Beatriz me envenenaram lentamente, enquanto eu confiava completamente neles. Roubavam dinheiro da minha empresa enquanto eu os envolvia em decisões importantes. Faziam seguros de vida em meu nome enquanto eu planejava a futura herança deles. Riam do meu sofrimento enquanto eu me preocupava com minha saúde declinante. Minha voz ficou mais forte enquanto eu continuava. Mas a pior parte não foi o envenenamento físico. A pior parte foi o envenenamento emocional. Cada palavra gentil, cada expressão de preocupação, cada momento de aparente afeto era uma mentira projetada para me manter vulnerável enquanto planejavam minha morte. Vi vários jurados enxugarem as lágrimas, mas vi também o Cristiano levantar finalmente o olhar para mim. Por um minúsculo momento, acreditei vislumbrar algo nos olhos dele que poderia ter sido remorso. Cristiano me prometeu uma vez cuidar de mim depois da morte do pai. Em vez disso, decidiu trair cada valor que tentei transmitir a ele, cada lição sobre amor, lealdade e família. Ele não só tentou matar meu corpo, ele matou minha fé na possibilidade do amor incondicional. Fiz uma pausa e me recompus para a última parte da minha declaração. Eu sobrevivi ao complô de assassinato deles graças a uma mulher chamada Rosana, que arriscou tudo para salvar minha vida. Rosana me mostrou que amor e lealdade ainda existem neste mundo, mesmo que venham de lugares inesperados. Cristiano e Beatriz tentaram destruir minha vida, mas a coragem da Rosana me lembrou que ainda existem pessoas em quem se pode confiar, ainda existem relações que valem a pena construir. Olhei para o Cristiano uma última vez, diretamente. Eu te perdoo, porque carregar ódio me envenenaria mais certamente
do que qualquer arsênico, mas nunca mais confiarei em você e nunca fingirei que o que você fez foi algo diferente de pura maldade. Quando voltei ao meu lugar, senti algo que não sentia há meses: paz. Não a paz de ter restaurado minha velha vida, mas a paz de ter finalmente dito a verdade sobre o que tinha sido feito comigo. O tribunal deliberou por 3 dias. Quando voltaram, o juiz-presidente anunciou o veredito que mudaria tudo. Pela acusação de conspiração para homicídio qualificado, o tribunal declara o réu Cristiano Vasconcelos culpado. Os ombros do Cristiano desabaram, mas ele não mostrou outra emoção. Pela acusação de tentativa de homicídio qualificado, foi considerado culpado, assim como por apropriação indébita e fraude de seguros. O veredito para Beatriz foi idêntico: culpada em todas as acusações. O juiz marcou a sentença para a semana seguinte, mas o resultado estava selado. Dada a premeditação claramente demonstrada e o provado motivo financeiro, tanto Cristiano quanto Beatriz enfrentavam uma condenação à pena máxima, sem perspectiva de progressão de regime tão cedo. Quando a sala se esvaziou, fiquei sentada no meu lugar tentando processar a definitividade do que tinha acabado de acontecer. Cristiano morreria na prisão, ou pelo menos passaria a vida lá. O garotinho que me trazia dentes de leão tinha ido para sempre, substituído por alguém que eu nunca entenderia. Rosana apareceu ao meu lado. O rosto dela mostrava o alívio de alguém que tinha carregado um peso terrível por tempo demais. Dona Eleonora, disse ela baixinho. Acabou. Sim, respondi, embora não tivesse certeza se me referia ao processo ou a algo maior. Acabou. Enquanto saíamos juntas do tribunal, passando pelos repórteres, pelas câmeras e pelos espectadores curiosos, reconheci que, embora um capítulo da minha vida tivesse terminado do modo mais doloroso, outro capítulo estava apenas começando. A questão agora era o que eu faria com o tempo que me restava. Uma semana depois, o juiz condenou tanto Cristiano quanto Beatriz à pena máxima em regime fechado. Praticamente uma prisão perpétua, considerando a idade deles e as leis. Não participei da leitura da sentença. Já tinha ouvido o suficiente das vozes deles, visto o suficiente dos rostos deles, sacrificado o suficiente da minha energia emocional pelos crimes deles. Em vez disso, passei aquele dia com a Rosana e caminhei uma última vez pela casa antes que fosse posta à venda. Cada cômodo guardava memórias que tinham sido envenenadas pelo conhecimento, e eu sabia que nunca mais poderia viver ali. No antigo quarto do Cristiano, encontrei um álbum de fotos com imagens de dias mais felizes, festas de aniversário, férias em família, feriados em que todos parecíamos nos amar sinceramente. Encarei aquelas fotos e tentei conciliar a criança sorridente nas fotos com o homem que tinha sido condenado a apodrecer na prisão. Dona Eleonora, disse Rosana da porta. Tudo bem? Fechei o álbum e o coloquei de lado. Estava só tentando entender quando tudo deu errado, quando o Cristiano deixou de ser a criança que criei e se tornou alguém que podia planejar meu assassinato. Talvez não importe quando aconteceu, disse Rosana docemente. Talvez conte apenas o que a senhora faz agora. Ela tinha razão. Eu podia passar o resto da minha vida tentando entender como o amor se tornou ódio, como a família se tornou traição. Ou podia focar no amor e na lealdade que ainda existiam no mundo, no tipo de relação que a Rosana tinha me mostrado ser possível. Naquela noite, fiz 2 ligações que remodelariam meu futuro. A primeira foi para o meu advogado, a quem instruí para fundar uma fundação beneficente em honra à Rosana, dedicada à proteção de idosos contra abusos financeiros e físicos por parte de familiares. A segunda ligação foi para a própria Rosana. Rosana, disse eu quando ela atendeu, tenho uma proposta para você. Estou começando um novo capítulo da minha vida e quero que você faça parte dele, não como minha governanta, mas como minha sócia. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois ressoou a voz da Rosana, embargada pela emoção. Dona Eleonora, seria uma honra para mim. 6 meses após a condenação de Cristiano e Beatriz, a Fundação Vasconcelos abriu as portas com Rosana como diretora de operações e eu como presidente do conselho. Trabalhávamos com a polícia, os serviços sociais e o pessoal médico para identificar e investigar casos de abuso contra idosos.
Nosso primeiro caso veio de uma enfermeira que tinha notado que o estado de saúde de um paciente idoso piorava dramaticamente após as visitas familiares. O segundo veio de um funcionário de banco preocupado com altos saques da conta de uma cliente idosa. O terceiro veio de um vizinho que ouvia gritos da casa ao lado. Cada caso me lembrava que Cristiano e Beatriz não eram casos isolados. Eram parte de um padrão maior de pessoas que exploram a fraqueza e a confiança, que usam o amor como arma para justificar uma crueldade indizível. Mas cada caso que ajudávamos me lembrava também que a Rosana não era uma exceção. Em todo lugar havia pessoas prontas para defender o que é certo, mesmo que custasse algo a elas. A fundação se tornou meu novo propósito de vida, minha nova família. Não a família biológica que tinha tentado me destruir, mas a família escolhida de pessoas que compartilhavam meu compromisso em proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Nunca mais vi o Cristiano. Ele escreveu cartas da prisão, mas as devolvi fechadas. Não havia nada que ele pudesse dizer para mudar o que tinha feito. Nenhuma explicação que pudesse restaurar a confiança que ele tinha estilhaçado. Beatriz morreu 3 anos depois da condenação na prisão, morta por outra detenta numa briga por cigarros contrabandeados. Não senti nada quando ouvi a notícia. Nenhuma satisfação, nenhuma tristeza, apenas a sóbria consciência de que alguém que tinha causado grande sofrimento agora não era mais capaz de fazê-lo. Cristiano permaneceu na prisão e, até onde eu sabia, ficaria lá até morrer. Às vezes me perguntava se ele pensava na família que destruiu, na mãe que quis assassinar, na vida que jogou fora por dinheiro que nunca viveria para gastar. Mas na maioria das vezes eu tentava não pensar nele de jeito nenhum. A fundação cresceu e estendeu seu serviço para vítimas idosas a todo o Brasil. Rosana se revelou uma administradora brilhante. A calma competência dela e a genuína compaixão a tornavam amada tanto pelos funcionários quanto pelos clientes. No 5º aniversário da abertura da fundação, fizemos uma festa para nossos apoiadores e voluntários. Enquanto olhava os rostos das pessoas na sala que tinham se dedicado à proteção dos fracos, me dei conta de algo profundo. Cristiano e Beatriz tinham tentado envenenar minha fé na natureza humana, assim como tinham envenenado meu café, mas tinham falhado. O mal deles tinha sido respondido com a coragem da Rosana, a traição deles, pela lealdade de estranhos que se tornavam amigos, o ódio deles, superado por uma comunidade de pessoas que tinham se dedicado ao amor em ação. O café que eles prepararam para mim deveria ser o meu último. Em vez disso, tornou-se o início de uma nova vida construída sobre verdade, justiça e aquele tipo de família que se escolhe um ao outro, em vez de compartilhar apenas o sangue. Quando levantei a taça para brindar ao trabalho que fazíamos, pensei na manhã em que Rosana sussurrou: "Não beba, apenas confie em mim." Ela tinha salvado naquele dia mais do que só a minha vida. Tinha salvado minha fé na possibilidade do bem, e isso, reconheci, valia mais do que qualquer herança. 10 anos se passaram desde aquela manhã de outubro em que Rosana salvou minha vida com um aviso sussurrado e uma xícara de café derramada. Agora tenho 74 anos e, enquanto sento no meu jardim e observo o nascer do sol pintar o céu de rosa e dourado, posso sinceramente dizer que estes foram os anos mais significativos da minha vida. A casa onde Cristiano planejou meu assassinato foi vendida poucos meses após a condenação dele. Eu não podia suportar viver com aquelas lembranças. Não podia caminhar por quartos onde meu próprio filho tinha planejado minha morte. Em vez disso, Rosana e eu encontramos uma bela casa de campo em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, longe o suficiente de São Paulo para parecer um novo começo, mas perto o suficiente para continuar nosso trabalho com a fundação. Rosana vive na casa de hóspedes da propriedade, embora a distinção entre hóspede e família tenha desaparecido há muito tempo. Agora ela tem 72 anos. Os cabelos dela estão completamente prateados, mas os olhos ainda são aguçados daquela inteligência que salvou a vida de nós duas. Compartilhamos nosso café toda manhã, um ritual que começou como necessidade, mas se tornou a âncora de uma relação que é mais profunda que o sangue. A Fundação Vasconcelos cresceu além de tudo o que eu poderia ter imaginado. O que começou como um jeito de canalizar minha dor num propósito se tornou uma organização reconhecida nacionalmente com escritórios em 12 estados. Ajudamos a processar criminalmente mais de 300 casos de abuso contra idosos, recuperamos milhões de reais em bens roubados e criamos redes de apoio para vítimas que pensavam não ter a quem recorrer.
Rosana serve agora como nossa diretora nacional, embora brinque dizendo ser a única diretora no Brasil que ainda insiste em fazer a própria compra de mercado e se recusa a contratar uma empregada. Sei o que acontece quando se confia nas pessoas erradas, diz ela com um sorriso que, apesar de tudo o que viu, nunca perdeu o calor. Nosso trabalho nos coloca diariamente em contato com a dor. Filhos adultos que saqueiam as contas bancárias dos pais, cuidadores que roubam remédios e os vendem, familiares que isolam parentes idosos de amigos e serviços sociais enquanto os abusam sistematicamente. Mas também nos mostrou a incrível resiliência do espírito humano. Encontrei mulheres de 90 anos recomeçando do zero depois de terem perdido tudo devido a fraudes familiares. Observei homens de 80 anos testemunharem com dignidade e coragem contra os próprios filhos, deixando qualquer um na sala do tribunal humilde. Vi pessoas que teriam todos os motivos para se tornarem amargas e desconfiadas e que, em vez disso, escolheram permanecer abertas ao amor e à conexão. 3 anos atrás, abrimos o Centro de Crise Rosana, uma estrutura residencial para vítimas idosas de abuso que necessitam de um alojamento seguro enquanto seus casos são investigados. Rosana chorou quando revelamos a placa com o nome dela e insistiu que não merecia tal reconhecimento. Rosana, disse eu naquele dia, você salvou minha vida quando teria tido todos os motivos para ficar calada. Você arriscou tudo para proteger alguém que não podia se proteger sozinha. Se isso não merece um reconhecimento, não sei o que mais deveria merecer. O centro se tornou um modelo para outras cidades. Um lugar onde as vítimas podem se curar enquanto recebem o suporte legal e emocional de que precisam para reconstruir suas vidas. Muitos dos nossos residentes estão na casa dos 70 e 80 anos e recomeçam do zero após décadas de abuso. Abusos que nunca denunciaram porque não podiam suportar a vergonha de admitir que os próprios filhos os estavam roubando. Passo 2 dias por semana no centro, liderando grupos de autoajuda e ajudando novos residentes a se orientarem no sistema legal. É um trabalho difícil ouvir histórias que refletem minha própria experiência de traição e manipulação. Mas é também um trabalho de cura, encontrar um sentido no sofrimento usando-o para ajudar os outros. Mês passado, ajudamos uma mulher de 78 anos chamada Margarida, cujo filho tinha falsificado a assinatura dela em cheques por mais de 1 ano. Quando ela descobriu o roubo e o confrontou, ele a convenceu de que ela estava desenvolvendo demência e não podia mais confiar na própria memória. Viveu por meses na confusão e na dúvida de si mesma antes que um funcionário do banco notasse irregularidades e ligasse para a nossa linha direta. Achava que estava perdendo a cabeça, me contou Margarida na primeira semana dela no centro. Meu próprio filho me dizia constantemente que eu imaginava as coisas, que eu estava paranoica. Comecei a acreditar nele. É o que os abusadores fazem, respondi, pensando no jeito que o Cristiano tinha descartado minhas preocupações sobre minha saúde enquanto ele e a Beatriz me envenenavam lentamente. Eles fazem você duvidar da sua percepção para que não confie no que vê. O filho da Margarida foi enfim processado criminalmente e condenado a 5 anos de prisão. Ela recuperou a maior parte do dinheiro roubado. E, o que é mais importante, a fé no próprio julgamento. 6 meses depois, ela se tornou voluntária no centro e agora ajuda outras vítimas a reconhecer os sinais de abuso financeiro. Quero garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei, disse ela. Quero que saibam que não são loucos, que não imaginam nada e que não estão sozinhos. Essa frase se tornou nosso lema não oficial. Você não está sozinho, porque o isolamento é a arma que os abusadores usam mais eficazmente. Eles cortam suas vítimas dos amigos, dos familiares que poderiam fazer perguntas, dos profissionais que poderiam notar problemas. Criam um mundo onde a vítima não tem a quem recorrer, exceto a pessoa que lhe faz mal. A fundação se tornou para mim também pessoal de um jeito que eu nunca teria esperado. Rosana e eu fomos convidadas a falar em conferências para compartilhar nossa história com policiais, assistentes sociais e pessoal médico que poderiam se deparar com abusos contra idosos no trabalho deles. A primeira vez que contei nossa história diante de uma sala cheia de estranhos, eu estava aterrorizada. Como se explica que o próprio filho tentou te assassinar sem parecer em busca de piedade? Como se descreve a traição sem que as pessoas se sintam desconfortáveis com as próprias relações familiares? Mas aprendi que as pessoas precisam ouvir essas histórias.
Precisam entender que o abuso contra idosos não acontece só em asilos ou atinge pessoas que não têm família. Acontece em belas casas, em bairros caros, é perpetrado por pessoas com títulos acadêmicos e carreiras profissionais. Esconde-se atrás de um sorriso e expressões de preocupação. Depois de uma das nossas apresentações, uma enfermeira com lágrimas nos olhos veio até mim. Dona Eleonora, disse ela, me preocupo há meses com uma das minhas pacientes. A filha dela a leva às consultas, mas algo na interação delas parecia errado. A paciente parecia ter medo da própria filha, mas eu não conseguia dizer exatamente por quê. Depois de ouvir sua história, acho que sei o que estou vendo. Os instintos dessa enfermeira levaram a uma investigação que revelou que a filha estava roubando os pagamentos da aposentadoria da mãe e ameaçava colocá-la num asilo se ela contasse a alguém. A mãe foi levada para um lugar seguro e a filha processada criminalmente. Uma apresentação levou uma enfermeira a confiar nos seus instintos, o que levou ao resgate de uma vítima. Assim acontece a mudança, uma pessoa após a outra, um momento de coragem que se constrói sobre o outro. A fundação trouxe também relações inesperadas para a minha vida. Sabrina Ramos, a delegada que investigou os crimes do Cristiano, tornou-se uma amiga íntima e agora faz parte do nosso conselho de administração. Ela se aposentou da polícia há 5 anos e agora trabalha em tempo integral conosco, treinando policiais para reconhecer e investigar abusos contra idosos. Seu caso mudou como abordo essas investigações, me disse ela recentemente. Antes eu talvez presumisse que os membros da família fossem inocentes até prova em contrário. Agora sei que às vezes as pessoas que parecem mais preocupadas são aquelas que causam o dano. Também construímos relações com promotores, juízes e assistentes às vítimas em todo o país. A rede de pessoas dedicadas à proteção das vítimas idosas cresceu exponencialmente. E sou orgulhosa de que nossa fundação tenha contribuído para criar conexões entre profissionais que, de outro modo, trabalhariam isolados. Mas talvez o desenvolvimento mais inesperado tenha sido minha relação com outros membros da família que nunca foram parte do mundo do Cristiano. Margarida, irmã do Carlos Frederico, coincidentemente o mesmo nome da nossa paciente, mas outra pessoa, me contatou há 5 anos, dizendo ter acompanhado o trabalho da fundação e querer restabelecer o contato. Perdi o contato com você depois da morte do Carlos Frederico, confessou durante um almoço. Eu estava ocupada com meu luto e o Cristiano parecia te proteger tanto. Presumi que você quisesse espaço para se curar como família. Margarida tem agora 81 anos, uma professora aposentada com netos que a adoram. Ela não fazia ideia do que Cristiano e Beatriz estavam planejando, nenhum conhecimento do abuso sistemático que eu suportava. Quando descobriu a verdade, ficou horrorizada e triste. Penso sempre em todos os anos em que poderíamos ter mantido contato, disse ela. Se eu estivesse lá mais frequentemente, talvez tivesse notado que algo estava errado. Talvez pudesse ter ajudado. Margarida, disse eu. Cristiano e Beatriz eram especialistas em esconder as ações deles. Eles me enganaram por meses e eu vivia com eles. Por favor, não se culpe por não ter visto algo que eles tentavam esconder com grande esforço. Margarida trabalha agora como voluntária na fundação e se tornou uma das minhas amigas mais próximas. Ela representa o laço familiar que eu pensava ter perdido para sempre. A continuação da minha relação com o Carlos Frederico, através de alguém que o amava também. A presença dela na minha vida tem sido curativa de um jeito que eu não esperava. Quando ela conta histórias sobre o jovem Carlos Frederico, ou quando compartilha memórias de reuniões de família de décadas atrás, me ajuda a lembrar que nem todas as relações familiares são construídas sobre manipulação e mentiras. Carlos Frederico estaria tão orgulhoso do que você construiu, me disse ela recentemente enquanto caminhávamos pela sede da fundação. Ele sempre dizia que você tinha um dom em transformar dor em propósito. Penso frequentemente no Carlos Frederico, principalmente quando luto com casos difíceis ou me sinto sobrecarregada pela dimensão do abuso contra idosos na nossa sociedade. Me pergunto o que ele pensaria dos crimes do Cristiano, se estaria bravo ou triste ou ambos. Me pergunto se entenderia minha decisão de interromper completamente os contatos com o Cristiano, ou se me empurraria a manter uma certa conexão apesar de tudo. Mas na maioria das vezes penso que o Carlos Frederico estaria orgulhoso de eu ter decidido construir algo positivo das cinzas, da destruição da nossa família.
Ele apreciaria que Rosana e eu tenhamos criado um novo tipo de família, uma baseada na livre escolha e valores compartilhados, em vez de laços biológicos. Cristiano ainda está na prisão, cumprindo sua longa sentença sem perspectiva de sair. Escreveu cartas por alguns anos após a condenação, mas devolvi todas fechadas. Finalmente as cartas cessaram. Não sei se ele desistiu da esperança de uma reconciliação ou se aconteceu algo com ele na prisão. Decidi não procurar saber. Às vezes as pessoas perguntam se me sinto culpada por ter interrompido o contato com meu único filho. A pergunta me preocupava no passado, mas aprendi a respondê-la honestamente. Não sinto nenhuma culpa em me proteger de alguém que tentou me assassinar. É seu filho, afinal, disse uma vez um amigo bem-intencionado. Não acha que deve a ele o perdão? Eu perdoei o Cristiano anos atrás, respondi. O perdão significa que não carrego ódio ou rancor dentro de mim, mas o perdão não exige que eu mantenha uma relação com alguém que me abusou sistematicamente. Posso perdoá-lo e, no entanto, decidir não tê-lo na minha vida. A distinção entre perdão e reconciliação é algo que tive que explicar frequentemente, tanto a mim mesma quanto aos outros. O perdão é algo que se faz pela própria paz interior. A reconciliação é algo que exige sincero remorso e uma mudança de comportamento da pessoa que causou o dano. Cristiano nunca mostrou verdadeiro remorso. Até as cartas dele, as poucas que vi, brevemente antes de devolver, se concentravam no sofrimento dele, em vez de na dor que tinha causado. Escrevia sobre as condições na prisão, sobre como sentia falta da velha vida, de como se sentia traído pelas tratativas da Beatriz para uma delação. Nunca escreveu que entendia por que o que tinha feito era errado ou que reconhecia a dimensão da destruição que tinha provocado. Aprendi cedo, na minha fase de cura, que posso perdoar o Cristiano sem confiar nele, que posso deixar ir a raiva sem deixá-lo reentrar na minha vida. O trabalho da Fundação reforçou essa consciência. Encontrei dezenas de vítimas idosas que se sentiam obrigadas a manter relações com familiares abusivos porque família é família. Família é o que você faz dela. Eu digo a vocês, a biologia cria conexões, mas o amor cria a família. Se alguém decide constantemente te fazer mal em vez de te amar, tomou a decisão sobre que tipo de relação vocês têm. Essa filosofia guiou minhas decisões sobre a família. Rosana e eu somos uma família em todo o sentido que importa. Margarida e eu somos uma família através do nosso amor compartilhado pelo Carlos Frederico e nossa mútua decisão de apoiar uma a outra. Os funcionários e voluntários da Fundação são uma família através do nosso compromisso por um propósito comum. Cristiano e eu compartilhamos o patrimônio genético, mas não somos uma família. Ele escolheu o dinheiro acima do amor, a ganância acima da lealdade, o homicídio acima da piedade. Essas decisões romperam nosso laço familiar mais completamente do que qualquer documento legal jamais poderia fazer. Envelhecendo, tornei-me mais consciente da minha mortalidade e gerenciei mais conscientemente como passo meus anos restantes. A Fundação está agora bem estabelecida com um forte conselho de administração e funcionários excelentes. Rosana e eu criamos planos de sucessão que assegurarão que o trabalho continue muito depois da nossa partida. Também fiz as pazes com a realidade de que provavelmente morrerei sem ter me reconciliado com o Cristiano. Por muito tempo esse pensamento me deixou triste, agora me deixa grata. Grata por ter sobrevivido à tentativa de homicídio dele. Grata por ter tido a oportunidade de construir uma vida significativa depois de descobrir a verdade sobre o caráter dele. Grata que meus últimos anos estejam cheios de sentido e relações verdadeiras, em vez da manipulação tóxica que suportei por tanto tempo. Semana passada, comemoramos o 10º aniversário da Fundação com um baile de gala, onde foram arrecadados mais de 10 milhões de reais para nossos programas. Enquanto olhava os rostos das centenas de pessoas reunidas na sala para apoiar as vítimas de abusos contra idosos, senti um profundo senso de realização. Era isso que eu devia fazer com a minha vida. Não apenas dirigir uma empresa de sucesso ou criar um filho de sucesso, mas usar minha experiência de traição e sobrevivência para ajudar outros a encontrar o próprio caminho, de vítima para a autoemancipação. Rosana e eu falamos frequentemente sobre o que teria acontecido se ela não tivesse sido corajosa o suficiente para derrubar aquele café, sussurrar aquele aviso, documentar os crimes do Cristiano e da Beatriz. Eu estaria morta, com certeza. Mas mais do que isso,
todas as pessoas que ajudamos através da fundação estariam ainda presas em situações abusivas. Um único momento de coragem, disse Rosana recentemente, pode mudar tudo. Ela tem razão. O momento de coragem dela salvou a minha vida, mas também gerou ondas que se propagaram bem além do que ambas poderíamos ter imaginado. Cada vítima que ajudamos representa outra onda, outra vida mudada, outra história de sobrevivência em vez de destruição. Esta manhã, enquanto termino meu café e me preparo para mais um dia na fundação, penso na mulher que eu era 10 anos atrás. Ingênua, confiante, desesperada, à procura de um laço familiar. Mesmo quando aquele laço me envenenava, aquela mulher não poderia ter imaginado a vida que levo agora. A satisfação de um trabalho que importa, a paz de relações baseadas na verdade e na escolha, em vez da obrigação e da manipulação. Cristiano tentou roubar minha vida por dinheiro que nunca viveria para desfrutar. Em vez disso, ele me deu o presente da clareza sobre o que importa de verdade. Não a consanguinidade ou a riqueza herdada, mas a coragem de defender a justiça e a sabedoria de reconhecer o amor quando aparece de forma inesperada. O café que era destinado a me matar tornou-se o catalisador para o capítulo mais significativo da minha vida. Toda manhã, quando Rosana e eu compartilhamos nosso café da manhã. Todo dia, quando ajudamos outra vítima a encontrar segurança e justiça. Cada momento em que escolhemos o amor em vez do ódio e a esperança em vez do desespero, bebo de uma xícara que representa a sobrevivência, o propósito da vida e o triunfo das pessoas boas sobre as más intenções. Aos 74 anos, estou mais viva do que estava aos 64. Aos 74 anos, sei em quem posso confiar e por que confiar vale o risco. Aos 74 anos, entendo que a família não diz respeito ao sangue ou à obrigação, mas às pessoas que decidem se proteger e se apreciar mutuamente. O sol agora nasceu completamente e inunda meu jardim numa radiante luz matinal. Rosana chegará em breve para o nosso café diário e passaremos mais um dia tornando o mundo um pouco mais seguro para as pessoas que merecem proteção e amor. Sou Eleonora Vasconcelos, sobrevivente de uma tentativa de homicídio, fundadora de um movimento e mãe de uma família que eu escolhi, em vez de apenas herdá-la. Esta não é a vida que eu tinha planejado, mas é exatamente a vida que eu devia viver. E todo dia, com cada xícara de café compartilhada em amor em vez de engano, celebro o simples milagre de estar viva. Agora, estou curiosa sobre vocês que ouviram a minha história. O que fariam se estivessem no meu lugar? Vocês já viveram algo parecido? Escrevam nos comentários abaixo de Vingança Final. E, enquanto isso, mostro na tela final outras 2 histórias que são favoritas neste canal e vão surpreender vocês com certeza. Muito obrigada por assistir até o fim. Para garantir que essas histórias e a nossa missão possam continuar alcançando as pessoas e dando coragem, pedimos gentilmente uma pequena doação. Cada contribuição nos ajuda a continuar este trabalho. Muito obrigada pelo apoio de vocês.